que esses últimos anos, claro, têm sido difíceis para muita gente. E a gente não parou de falar disso durante esses anos, né? A gente acredita que está começando um tempo novo, melhor, em nome de Jesus. Nós estamos virando, quem sabe, uma página. Eu não sei durante quantos anos ainda a gente vai ouvir falar sobre Covid, sobre a pandemia, mas com certeza o que a gente está vendo até agora é que tudo isso está perdendo a sua força e a gente está conseguindo aprender a viver melhor, a tratar melhor. A gente ouve de menos pessoas morrendo, menos pessoas com sintomas muito graves. E quantos dão glória a Deus por isso? Digo amém. Mas a gente sabe que no meio de tudo isso muita coisa aconteceu. Às vezes eu fico muito feliz em lembrar que aqui na nossa igreja a gente teve pouquíssimos casos, pouquíssimos, de gente que a gente pode contar nos dedos de uma mão só, de pessoas que sofreram e morreram por causa da Covid. Mas esse sábado, ontem, a gente foi surpreendido com uma série de notícias, uma atrás da outra, que foi nos deixando preocupados, foi nos deixando um pouco apreensivos. A gente começou ouvindo a triste notícia do falecimento de uma irmã aqui da nossa igreja, que eu acho que está aqui desde a nossa inauguração, e ela é muito querida por todos nós. Com certeza a gente não vai esquecer dela. E eu acho que a maioria deve saber, mas se você não sabia, eu vou anunciar para você agora. A irmã Sueli, que era conhecida por nós porque ela era sempre muito alegre. E ela servia na portaria, uma irmã mais fortinha, né? E sempre dançando no momento dos louvores, sempre expressando a sua alegria a Deus. Eu acho que a maioria da igreja conhece. Se você não conhece, tem muita gente também. Mas ela é muito querida, está aqui desde o início, sempre muito fiel. Durante um tempo ela ficou afastada, depois voltou, estava com a gente. Mas teve dificuldades bem sérias agora, e foi hospitalizada e não suportou. E hoje vai estar acontecendo o sepultamento do seu corpo. Mas a gente tem uma convicção muito grande que tanto ela quanto qualquer outra das pessoas que morreram no Senhor, estão num lugar tão especial. A gente nem faz ideia. Todo desenho que a gente faz no céu, na nossa cabeça, não chega nem aos pés do que realmente é. Depois ouvimos também do pai de uma amiga nossa aqui, de uma componente do nosso Ministério de Louvor, que é a Mariana. O pai dela também faleceu. A gente foi ouvindo uma notícia atrás da outra. Depois de um rapaz que, essa foi uma boa notícia, iria ficar internado, mas não precisou ficar. Que é o Daniel, que toca guitarra aqui com a gente. E depois de um outro jovem aqui da igreja que sofreu um ataque cardíaco, é o Leonardo, mas não é ataque, não, infarto, né? Que a gente... E tudo isso, falei, meu Deus, que onda é essa, né? E eu não sei se mais coisa aconteceu e a gente não soube, mas você ficou sabendo. E eu pensei, é muito importante lembrar a igreja que a vida vai trazer essas tempestades, a vida vai trazer esses problemas, de vez em quando a gente vive situações como essa, mas a gente precisa lembrar, e é tão importante a igreja lembrar o tempo todo que o nosso Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer coisa que o inimigo tente fazer contra nós. Nós temos às vezes a impressão de que Deus e o diabo estão lutando entre si. Não existe luta, porque a Bíblia diz que com o sopro da sua voz ele derrota, ele destrói completamente o inimigo. O Deus a quem você serve é um Deus grande demais. Você pode fazer um favor? Falar para quem está do seu lado, o Deus que está com você é grande demais. E quantos aqui como eu são testemunhos que mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente vê que a gente não acertou o alvo, Ele continua sendo fiel comigo e com você, continua nos guardando, nos protegendo, nos firmando. Como isso é importante? Quando nós fazemos do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós podemos ter segurança nele. Eu queria lembrar hoje com você do salmo que fala a respeito disso, o Salmo 91, famoso demais. Algumas pessoas acreditam que o Salmo 91 pode funcionar até como um amuleto e deixam na sua casa a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu não acho que funciona. Eu acho que você precisa ter ele firmado no seu coração, né? O Salmo 91 tem que estar guardado dentro de você. E antes da gente terminar esse culto, eu vou querer ler esse salmo com você. Mas ele fala de segurança, fala de proteção. E o salmo tem sido a confissão de proteção de muitos em todo tipo de situação perigosa. E até no meio do que nós temos vivido. Nós não estamos vivendo aqui no Brasil e na maior parte do mundo guerras, mas em momentos de guerra a gente tem também
Porque quando esse salmo foi escrito, ele fala muito sobre seta que voa de dia e outras coisas que estão assolando, tentando trazer morte. Eu lembro de ler a respeito de um oficial americano durante a Guerra do Vietnã. Você sabe que a Guerra do Vietnã foi uma derrota muito grande para a nação americana, foi muita gente que morreu, mas um pelotão tinha esse oficial que obrigava as suas tropas, não sei quantas tropas eram, mas ele era um oficial, ele obrigava todo mundo a recitar o Salmo 91 todo dia. Os soldados podiam gostar ou não, mas eles tinham que ler. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, a sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, pois ele, aí tem uma lista de coisas que Deus vai fazer para proteger, para guardar. Aqueles homens, muitos nem eram cristãos, outros eram, mas não tinham tanta ligação com Deus, outros acreditavam firmemente que aquele salmo era verdadeiro e era importante para eles. Mas ele obrigava eles, gostando ou não, a lerem e recitarem o Salmo 91 todo dia. E como valeu a pena. Numa guerra onde tanta gente morreu, nenhum soldado das suas tropas morreu durante aquela guerra. Que fantástico. Outro semelhante testemunho aconteceu numa outra guerra, a Segunda Guerra Mundial, numa cidadezinha americana, onde também os homens que foram recrutados para ir para a guerra, deixaram em casa suas esposas, suas mulheres, suas famílias. Então, as mães daqueles soldados e as esposas, todo dia também oravam o Salmo 91 sobre a vida deles. Isso ficou registrado. E o resultado, queridos, mais uma vez milagroso, é que todos eles voltaram para casa em segurança. Numa guerra terrível, mas é um milagre tremendo. O que você está querendo dizer, André? Você está dizendo que quando a gente lê o Salmo 91, ele faz uma mágica de proteção na nossa vida? Não, mas ele faz o que a Bíblia diz que ele faz. Quando você recebe a palavra, a fé vem pelo ouvir. Algo acontece no seu coração quando você recebe no seu espírito a palavra de Deus. E eu estou convicto de que mesmo no tempo que a gente está vivendo, não há absolutamente nenhuma ameaça. Não há absolutamente nenhuma ameaça que ainda vão inventar que não esteja perfeitamente coberta pelas promessas de proteção na palavra de Deus. Deus já providenciou um abrigo, um refúgio para cada um de nós que cremos e confiamos nele. O Salmo 61:3 diz o seguinte: pois tu, Senhor, me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Não há dúvida de que existe um inimigo, não há dúvida de que existe uma guerra, mas pensa bem, o próprio Deus é o teu refúgio. Diga comigo, refúgio. Refúgio significa, a definição é um lugar que te guarda do perigo. É um lugar que você pode se esconder de tudo que está acontecendo de ruim. É um lugar que te guarda da aflição e da calamidade. É uma fortaleza. E o nome fortaleza, protege justamente porque é forte. Um lugar que você pode entrar e o inimigo não consegue entrar. É um santuário que garante segurança porque é sagrado. Isso é um refúgio. Qualquer lugar que seja inacessível para um inimigo é o nosso refúgio. E é impressionante a quantidade de vezes que a Bíblia fala que essa é a nossa condição. Porque a gente vive num tempo e num mundo, a gente não se preocupa muito com isso. Para que me preocupar? Eu não estou vivendo com guerras, as ameaças também não estão conseguindo me alcançar. Mas quando esses salmos foram escritos, as lutas e os problemas e as guerras e as pestes e as doenças vinham de todos os lados. As pessoas viviam o tempo todo preocupadas com o que poderia acontecer naquele dia. E o salmista vai dizer: se você fez do Senhor a tua morada, o teu refúgio, os problemas não vão desaparecer, mas eles não vão te alcançar. Quando o problema vier na sua direção, o que você tem que fazer? Você tem que correr para o teu refúgio. Deus é o teu lugar de segurança contra o inimigo. Quantos aqui são testemunhas de que Deus envolve a sua vida, cobre a sua vida, protege a sua vida, porque você fez dele o teu refúgio. É a presença dele, é a unção dele sobre a sua vida, é como se fosse um campo de força, protetor, que torna você inatingível para o inimigo, não importando as circunstâncias. Queridos, eu tenho um monte de testemunhos aqui nessa igreja para contar, de homens e mulheres. Na nossa história a gente vai ter testemunhos de situações gravíssimas onde pessoas saíram ilesas.
Quantos aqui são testemunhos de um acidente que deveria ter matado você, mas Deus protegeu você? Deus... Levanta bem alto a sua mão e faz assim, olha quantas pessoas. O que você acha que aconteceu? Foi sorte? O que será que aconteceu? Foi coincidência? Não, há uma promessa de proteção na tua vida. Foi por isso que Daniel pôde sair daquela cova de leões famintos ilesos. Glória a Deus. Leões não podem tocar você quando você está envolvido no campo de proteção de Deus. Deus foi o refúgio de Daniel. Deus também foi o refúgio de Sadraque, Mesaque e Abednego no meio da fornalha sobremaneira acesa. Porque eles foram fiéis e creram no Senhor. E com isso, um escudo invisível do poder e da unção de Deus cobriu a vida deles. Eles não se dobraram e não morreram queimados. A Bíblia fala que nem cheiro de queimado tinha. Um anjo, tal como o Filho de Deus, a Bíblia diz, estava no meio do fogo com eles. Eles não estavam sozinhos. Eu queria tanto que você soubesse disso nessa manhã. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu falei isso para justamente essa menina que perdeu o pai ontem. Falei, não tem como descrever a dor, mas uma coisa você precisa lembrar, você não está sozinha. Porque a pior coisa que pode acontecer, pior do que uma dor, é uma dor quando você está sozinho. A pior aflição que pode acontecer, pior do que ela, só você estar totalmente desamparado, sem ninguém que possa te ajudar no meio daquilo tudo. Mas essa mesma proteção pertence a mim e a você hoje, quando nós habitamos no esconderijo, no refúgio do Altíssimo. Em Cristo Jesus, há um lugar que nós permanecemos seguros. É uma posição que Jesus conquistou para mim e para você. E o mundo não conhece esse lugar e nem pode habitá-lo. A Bíblia não diz o que visita o esconderijo do Altíssimo, mas o que fez daquele lugar a sua habitação. Você se mudou para lá, é o lugar que você vai morar. É um lugar revelado pelo Espírito Santo. É um lugar para o obediente. As nossas vidas estão ocultas em Cristo Jesus. Nós podemos viver nesse santuário onde quer que nós formos. Você sabia que onde quer que você vá, esse lugar secreto da presença de Deus vai junto com você e vai te envolvendo e vai te encobrindo. Como crentes em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos templos do Deus vivo. Onde você vai, Deus vai com você. Pastor, tem lugares que eu acho que Deus não entra. Engano seu. Se você entrou, Ele está contigo. Ele está sempre com você. Mesmo em lugares que você nem deveria estar, Ele está lá com você. Quando você está cheio da presença dEle. Deus vive em nós e nós devemos irradiar a sua presença, o seu amor. Deus nos vestiu com vestes e nos envolveu com a sua luz. É muito interessante perceber isso, porque quando você olha para aqui, de vez em quando alguém tem uma visão espiritual, de vez em quando uma pessoa que Deus dá esse dom, ou essa oportunidade, enxerga algumas coisas. Mas eu queria que você soubesse que no mundo espiritual, os anjos de Deus e os demônios do inimigo, todos eles estão enxergando. No natural nós não conseguimos ver, mas no reino espiritual, incluindo demônios, eles conseguem ver e reconhecer a glória de Deus sobre a tua vida. Que você está envolvido e protegido pela própria presença do Deus Todo-Poderoso. E mesmo sabendo que o Espírito Santo mora em você, tem uma parte que cabe a você, você precisa se certificar que você está usando a armadura de Deus, que você tem o escudo da fé bem posicionado, quando o diabo apontar seu dardo inflamado na sua direção. E antes da gente orar, eu queria só te dizer como que você faz isso. E a gente quer, durante esse ano que está começando, e a partir de agora de dezembro, trazer aqui para os nossos cultos um pouquinho mais disso. A gente está orando junto à própria palavra de Deus, de colocar as palavras que Deus declarou nos nossos lábios. Uma vez que você sabe que a palavra de Deus promete sobre você a respeito de proteção, de cuidado, de segurança, você crê e você permanece nessa promessa em fé quando você coloca isso nos seus lábios. Você não pode ter fé para a sua proteção se você não conhecer o que a palavra de Deus diz a respeito disso.
Porque mais uma vez a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É importante conhecer a palavra para ter base para a sua fé. Como o escudo da fé, ou seja, um escudo da palavra sobre você. Os dardos não desaparecem, mas eles não alcançam a sua vida. Não é isso que o Salmo diz o tempo todo? Ameaças podem vir e vão chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Você não consegue impedir um cachorro, muitas vezes, dele latir. Mas por que você vai ficar se sentindo ameaçado por isso? Você não consegue impedir que o diabo ameace você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não dê ouvidos a ele. Você lembra quando chega a notícia que a filha de Jairo morreu? Jesus falou, eu vou lá na sua casa, nós vamos. Jairo tinha falado, impõe as mãos sobre ela, ela será salva e verá. Vem a notícia dizendo, não precisa mais incomodar Jesus, sua filha já morreu. A Bíblia diz o seguinte, Jesus não deu atenção a essas palavras. A gente precisa aprender com Jesus a não dar atenção a algumas palavras. Porque não tem um dia sequer, ou uma semana sequer, onde a gente não recebe uma palavra de ameaça contra a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu vim aqui nessa manhã para dizer para você que as circunstâncias que você não tem controle podem ser as piores, mas mantenha o seu coração firmado na palavra de Deus. Fala para alguém assim, olha para as promessas de Deus, ao invés de olhar para a situação. Olha para outra pessoa e diga assim, resiste até o final. Amém. Meu convite nessa manhã é que você se refugie no esconderijo do Altíssimo. E fica quietinho ali. Deixa que Ele cuida de você. Não saia do esconderijo, não saia do refúgio tentando ser um herói, quando é Ele que tem que fazer. Permaneça na sua posição, mesmo sob pressão do inimigo, que vai tentar desanimar você. Mas a palavra de Deus diz que quando você resiste, é Ele que vai embora. É Ele que foge de você. Lembre-se, tudo o que você precisa está nesse lugar de proteção de Deus. Anda colado com Deus. Ah, pastor, é muito difícil. Não, não é tão difícil. Não é difícil permanecer nesse lugar. O diabo quer que você acredite que é difícil demais, que você nunca vai conseguir. Mas Deus planejou que você conseguisse. Deus desenhou tudo isso para que você conseguisse. É simples. Desse jeito que eu falei para você, anda com Deus. Busca as coisas de Deus, busca a sua palavra, coloca Ele como prioridade. Todo dia você gasta tempo com um monte de coisa, decida que você vai gastar algum tempo com Ele. Você vai descobrir que Deus sempre vai ser fiel, sempre vai fazer a parte dEle, mesmo quando você não se volta para Ele, porque Ele te deu uma vontade livre, e vai depender muito mais de você fazer a sua parte, que é andar ao lado dEle, que é confiar nele. Mas é você que escolhe fazer do Senhor o teu refúgio. É você que precisa decidir como você vai reagir no momento da crise. Você sabia que é quando nós mais somos observados? Como é que a gente reage quando a crise chega? Se você tem filhos, seus filhos estão observando você o tempo todo, mas essa é uma hora que você não faz ideia de como eles estão olhando para você. Como meu pai e minha mãe reagem no meio de uma crise. A sua segurança, ela será determinada por quanto você confia em Deus. Porque se você deixar o medo entrar, o medo te domina. Mas se você colocar a sua fé em Jesus Cristo, o medo vai embora. Tempo com Deus sempre vai trazer benefícios. Quando você constantemente anda com Deus e ouve a sua voz, mesmo nos pequenos comandos, mesmo nas pequenas coisas, você é fiel no pouco, você vai estar preparado para qualquer crise que acontecer. Você não vai ter dificuldade de ouvir Deus e obedecê-lo. E à medida que você caminha alicerçado na sabedoria de Deus, você vai saber que você está seguro. Coloca para mim no telão o Salmo 121, a partir do versículo 5. Eu queria profetizar isso sobre a sua vida. E depois eu vou pedir para você ficar de pé, depois que a gente lê esse salmo. Então se prepara. Salmo 121, verso 5 diz assim, e eu quero profetizar sobre a sua vida: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Até o versículo 9, vamos lá.
De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. E o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Até o versículo 8. Quantos creem nisso? Digam amém. Essa é uma promessa para aqueles que estão andando com Deus, que habitam na sua presença. Quando você está com Ele, você está protegido. Você pode ter plenitude de alegria. Vamos ficar de pé. Você tem os elementos da ceia com você? Não sei pelo que você está passando hoje. Talvez você esteja muito feliz, muito alegre, vivendo um tempo bom. Mas quem sabe é hora de você se preparar, de você colocar a sua armadura. Porque a Bíblia diz que é para você permanecer firme quando o dia mau chegar. E o dia mau não precisa nos pegar de surpresa. Nós somos o povo mais feliz da terra. Para pensar nisso. Há 3 anos atrás, quando a minha mãe morreu, aproximadamente 3 anos, fez agora no final de novembro, eu cresci recebendo essa palavra que você recebe aqui também. Eu cresci ouvindo que a nossa esperança não termina aqui nesse mundo, que existe um céu, existe um lugar na presença de Deus. E a minha esperança aponta para lá o tempo todo. E era um misto de emoções, porque ninguém quer perder ninguém, a gente não quer. E minha mãe, quando eu lembro dela, eu lembro que ela não teve nem a oportunidade de ficar muito velhinha. Se você lembra da minha mãe, ela morreu, todo mundo diria que ela morreu jovem, apesar de já estar com seus 70 e pouquinhos anos. Mas veio, em algum nível, a gente sente até como se ela tivesse sido roubada da gente, porque não era para ter ido embora. Depois disso, minha filha teve uma festa linda de 15 anos, a minha ordenação ao episcopado e tantas outras coisas que a igreja experimentou. Toda hora a gente lembra dela, como ela é adorável tudo isso. Minhas bodas de prata, uma festa linda, a gente pensava nela o tempo todo. E o que vem sempre no meu coração, porque toda semana eu lembro, de vez em quando eu choro. Você já viu eu chorar? Tem gente que nunca viu, talvez você nunca veja, mas eu choro, né? De saudade, e esse sentimento ele é totalmente justificável. E quando você perde alguém, você tem que chorar mesmo, e a gente quer chorar junto com você. A gente sabe que a saudade é muito forte, mas existe uma outra verdade que precisa ser maior do que essa, que enche o meu coração todo santo dia, que eu tenho plena convicção e nada vai roubar isso de mim. Que se minha mãe por um segundo pudesse falar comigo e com você, se a minha mãe por 10 segundos pudesse pegar o microfone e dizer para você: olha, se você soubesse como é que é aqui, André, você não ia chorar mais nem uma lágrima. Se você soubesse onde que eu estou e como a vida é de verdade, você não ia chorar mais. Nosso entendimento a respeito de morte é normal, é natural, é humano, mas é muito pequeno. Deus é que sabe, Deus conhece. E se você está em Cristo, você já passou da morte para a vida. Você vai viver nesse mundo, e esse mundo é mau, esse mundo traz os seus perigos, traz as suas ameaças. Mas Deus prometeu que aqueles que estão com Ele estarão seguros nele até o final, em nome de Jesus. Mateus, vou pedir para você colocar o Salmo 91, e eu vou ler ele na primeira pessoa. Eu vou ler, eu quero que você repita. Legal? Mas eu quero que você declare sobre a tua vida essa verdade hoje. E quem sabe transformar isso numa oração que acontece com alguma frequência na sua vida. Eu vou ler na primeira pessoa, você repete comigo. Diga assim: eu que habito no abrigo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, eu posso dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio, porque o Senhor me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. O Senhor me cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas eu encontrarei refúgio. A sua fidelidade será o meu escudo protetor. Eu não temerei,
o pavor da noite. Acho que você tem que falar isso mais alto. Eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a bala perdida. Aleluia. Versículo 6. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem qualquer virose, nem a praga que devasta. Você pulou, volta um, Mateus, para a gente ler direitinho. Volta aí. Nem a praga que devasta ao meio-dia. Nem a praga que devasta ao meio-dia. Agora sim. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Aleluia. Pode passar. Diga, eu simplesmente vou olhar e verei o castigo dos que não têm aliança com Deus. Se eu fiz do Altíssimo o meu abrigo, do Senhor o meu refúgio, nem o mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha casa, porque aos seus anjos Ele dará ordens a meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me segurarão, para que eu não tropece em alguma pedra. Eu pisarei o leão e a cobra, o perigo, a ameaça. Pisotearei o leão forte e a serpente, porque Ele me ama. Não, aqui tem que ser o contrário. Porque eu amo a Deus, Ele me resgatará, Ele me protegerá, porque eu conheço o seu nome. Eu clamarei ao Senhor e Ele me responderá. Glória a Deus. E na adversidade Ele estará comigo, me livrará e me cobrirá de honra. E último versículo: Ele vai me dar uma vida longa e abençoada, e vai me mostrar a sua salvação. Aleluia. Faça um barulho alto de louvor ao nosso Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Seja exaltado, seja engrandecido em nossas vidas. Aleluia.